Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e todo propósito debaixo do céu tem o seu tempo. Eu quero falar um pouquinho sobre fechamento de ciclo. Nós tivemos lá na cidade de Cartagena, na Colômbia, e o tema foi revitalizando, e finalizou dizendo que há um novo amanhecer, que há um novo tempo. Eu quero também dizer que há um novo amanhecer, que há um novo tempo. Para falar sobre tempo, eu preciso voltar um pouquinho lá no período dos gregos, falar sobre Cronos e Kairos. Eu poderia falar sobre a mitologia grega, e a mitologia grega fala do Cronos e fala do Kairos, dois deuses do tempo. Mas aqui não nos interessa, o que interessa é entender o que é cada um deles. O Cronos é dirigido pela etapa de tempo da nossa vida, de fechamentos de ciclo. Por exemplo, o dia dura 12 horas e a noite 12 horas para nós. O Cronos fala daquele tempo linear, que ele tem um começo, meio e fim. Dentro desse tempo chamado Cronos, eu preciso estar no aeroporto na hora certa, senão eu perco o avião. Nesse período chamado Cronos, você precisa chegar no seu trabalho no horário que está estabelecido. E aí vem, tudo na vida rege também por esse tempo. As estações, elas começam e tem um tempo para terminar. Já dentro do Kairos, não é um tempo que eu tenho que seguir necessariamente. Até porque esse Kairos, ele está muito mais ligado ao tempo de Deus na nossa vida, onde as coisas vão acontecer. Independente de horas, Deus vai me abençoar. Ele já está me abençoando, e isso vai se propagar. Não significa que amanhã Ele não vai me abençoar. A questão do Kairos de Deus, eu estou fazendo aquilo pelo qual Ele chamou, e o tempo de Deus na minha vida. Então eu preciso estar atento a isso. Tendo dito isto, eu quero dizer que nós vivemos de ciclos. E para que um novo ciclo comece, tem que fechar o ciclo antigo. Não tem jeito. Eu tenho fechado vários ciclos no meu ministério. Meu ministério faz esse ano 31 anos de ministério. Eu fechei ciclos na cidade de Nova Crixás, no período de 2 anos e meio, do qual fui pastor lá. Comecei um ciclo e fechei lá. Vou a Nova Crixás de quando em quando. Sou muito bem recebido. Posso voltar quantas vezes quiser. Fechei um ciclo de 5 anos e meio na cidade de Anápolis. Foi o meu Peniel. Talvez foi o ministério, a etapa mais difícil na minha vida. Tenho muitas lembranças de sofrimento na igreja, de dificuldades, mas tenho muito mais alegria. Fechei o meu ciclo, volto a Anápolis qualquer hora, vou na minha igreja qualquer hora, sem nenhum problema, porque eu fechei o ciclo lá também. Fechei um ciclo de 12 anos na cidade de Firminópolis. Comecei e fechei um ciclo de 12 anos. Posso retornar qualquer momento. Depois fui para a cidade de Uberlândia. Rodei, irmãos. Rodei. Foi um ciclo de 4 anos e meio. Substituindo o bispo Reinaldo, que precisou ir para os Estados Unidos. Ele foi 6 meses antes de fechar o ciclo do mandato dele. Fui. 4 anos e meio, fechei. Tenho bons amigos, boas recordações. Sou um pouco triangulino. Minas me fez muito bem, Triângulo Mineiro me fez muito bem. Chego, vou na casa do bispo Joaquim,
sem avisar, vou na garrafa de café, é uma das poucas pessoas, Cléber Spirandelli, aí eu poderia dizer nome. Foi no Triângulo Mineiro que eu tive a oportunidade de aproximar do nosso reverendo amigo, né, Dionísio. Fechei o ciclo lá. E depois Deus me mandou para a região centro-oeste. Fechei um ciclo de 4 anos lá também. Volto, entro, saio, vou no escritório. Essa semana eu estava no escritório do Bispo Orlando. Cheguei, o café não estava pronto. Entrei com o carro para o estacionamento, eles abriram, pedi, fui lá, interfonei, tomei o café e passei um vídeo. O Bispo Orlando, que estava lá do outro lado desse imenso Brasil, disse: estou na sua terra. Ele me passou um áudio: vê direitinho aí como que foi o atendimento, depois o senhor me fala. Se tiver sido bom, eu dou um jeito aí. Então eu tenho fechado bons ciclos. E comecei um ciclo, pela graça de Deus, na Superintendência Nacional, e encerra quando Ele quiser. Nem um dia a mais. Não me interessa. Interessa o tempo de Deus na minha vida. Isso se chama Kairos. Bispo, e aí? Eu estou expectativa e tal. Eu falei: irmão, eu estou bem, e o que Deus tem para mim eu vou seguir. Eu vou fechar o ciclo na hora de Deus. Nem uma hora mais e nem uma hora menos. Isso tem sido um ponto no meu ministério. E daqui uns anos, Bispo Berbete, Bispo Pedro, eu vou contar essa mesma história. E vai ter a passagem por Brasília. Eu vou fechar o ciclo aqui. E em nome de Jesus eu vou fechar do mesmo jeito que eu comecei. Vou fechar bem. Porque o meu ministério, ele é passageiro. Eu já estou em 31 anos de ministério. Se fosse na área trabalhista, secular, eu já estava praticamente aposentando. É ou não é? Mesmo que essas mudanças aí seguram a gente um pouquinho mais, né? Mas eu estava perto. Mas eu já estava perto. A gente precisa fechar ciclos sem deixar brechas. Precisamos fechar ciclos e poder olhar para trás e poder voltar lá atrás, ser bem recebido, ser bem lembrado. Fechar ciclos fala de agradecimento. Agradecer a casa por onde nós passamos, o lugar onde nós tivemos oportunidade. E aí, nesse momento, eu agradeço Bispo Pedro Gomes pela condução do processo, pela orientação de Deus, pela forma como tem agido. Agradeço de igual forma Bispo Gerson Berbete, que faz parte do processo, que facilitou e está ajudando. Ricardo, que está aí como a porta aberta, recebendo. Silvio Vaz e família, Reverendo Sato e família. Há um tempo atrás eu escrevi um artigo chamado Liderança e a Vinda e a zona de 20 metros. O Bispo Dário disparou. Nem todos têm oportunidade de ler, porque foram mais ou menos umas 5 páginas de letras bem pequenas. Mas eu disse que a nossa caminhada cristã, ela se compara a uma corrida, a corrida de revezamento, onde um corre e lá ele tem que passar o bastão para a pessoa seguinte. E aí eu fiquei incomodado com aquilo e fui buscar um pouco, entender um pouco aquela corrida, porque eu vi lá Paulo falando do atleta, mas ele falava do contexto dele. Eu falei: gente, esse contexto para nós já está um pouco ultrapassado, vou pegar na nossa. E aí eu fui descobrindo coisas incríveis, e eu descobri que a maioria dos líderes dos corredores são desclassificados na zona de 20 metros. A chamada zona de 20 metros. Não adianta você fazer tudo certinho desde o começo, se na zona de 20 metros, que é a zona de revezamento, você passar o bastão de forma errada, ou passar o bastão na hora errada. O bastão tem que ser passado exatamente numa linha imaginária de 20 metros, não só imaginária,
mas ele tem os locais definidos, e elas precisam acontecer ali dentro. Se acontecer fora, está desclassificado. E muitos na história, você vai descobrir que equipes foram desclassificadas porque não passaram o bastão da forma certa, ou não passaram dentro da zona de 20 metros. E eu acredito que nessa noite, nesse processo, nós precisamos estar na zona do 20 metros. Nós precisamos estar nessa zona e o bastão passando de forma correta. A gente precisa terminar bem. Eu já estou caminhando daqui para frente, eu já trabalho para finalizar. Eu já estou com mais de 31 anos de ministério. Graças a Deus comecei novo, com 17 anos eu estava no seminário. 21 eu já estava pastoreando, aí você já fez a conta da minha idade. Quem for rápido aí já captou aí. O 5 ponto qualquer coisa, né? 5.2. E aí o que acontece? Eu sei que a instituição, ela se beneficia da nossa liderança também. E a maior parte, no meu caso, não foi na área administrativa, e sim na área pastoral. A área pastoral está além da área administrativa. Meu tempo de ministério. Mas eu sei que eu não dobro meu tempo de ministério. Não me vejo com mais 31 anos ministrando. Então, eu estou em contagem regressiva. Mas estou muito otimista, irmãos. Amém? Dá um amém mais forte para eu animar, irmãos. Preciso continuar. Mas eu sou consciente que é daqui para lá. Está vindo uma turma jovem aí, e a gente precisa passar o bastão para essa turma que está vindo. Mas é claro que eles vão suar a camisa primeiro, né? Diante disso, também eu preciso lembrar que o apóstolo Paulo, numa das viagens dele, juntamente com Barnabé, eles disseram: vamos levar alguns jovens com a gente? Bora. Então vamos levar o João Marcos, que ele é meu parente, né? O Barnabé, muito chegado, vamos levar. E o apóstolo Paulo: não seria um problema, vamos sim. E foi a primeira viagem missionária, e começou tudo muito bem, o navio, primeiro lugar, primeiras mensagens. Só que eles chegaram num lugar que começou as perseguições, começou os problemas, e o cinturão começou a arrochar. João Marcos falou o seguinte: eu não continuo. Camarada muito jovem, João Marcos voltou. Eu não dou conta disso aqui não. Isso aqui é para vocês dois. João Marcos foi embora. E o apóstolo Paulo, que era mais colérico, disse: esse menino não serve. Esse camarada não serve, está desclassificado, não serve para trabalhar comigo. E na segunda viagem vai de novo, e João Marcos chega de novo querendo ir. O apóstolo Paulo disse: não, esse não vai não. Barnabé: não, mas ele precisa ir. Já imaginou o problema? Paulo disse: não, comigo ele não vai. Esse medroso não anda comigo. Ele desanimou na primeira viagem. Barnabé disse: não, mas eu vou dar uma segunda chance para ele. Vamos fazer o seguinte: então você continua nessa viagem missionária, e eu vou por aqui e vou levar o João Marcos para ver o que acontece. Aí foram 2 viagens, dobraram. A gente não tem muita história de Barnabé, mas ele deixou um legado muito grande. Diante desse fato, eu lembro o apóstolo Paulo finalizando o ministério dele, lá na prisão, depois de cumprir tudo, depois de não ter mais nada para fazer, aquele momento de querer parar mesmo. A gente precisa chegar nesse momento e falar: eu vou parar. Eu estou trabalhando para parar daqui uns dias, daqui uns anos, dentro do tempo de Deus. Não vou parar, pastor. Eu vou parar para auxiliar alguém. Lá em Goiás, eu vou ser socó de alguém. O que você é? Socó pastor, né? É o ministério do socó. Eu vou chegar nesse ponto, e vou chegar com muito prazer, porque eu vou poder aprender muito. Eu vou poder ensinar, mas também vou poder aprender. E eu estou caminhando para isso.
Eu estou caminhando para isso. E quando o apóstolo Paulo para, ele está numa prisão, ele não está numa cela, mas ele está numa prisão domiciliar. E nessa prisão domiciliar ele escreve para Timóteo e diz: olha, quando você vier, eu estou aqui muito só. Aí ele começa a reclamar: ninguém me ajudou, Alexandre, o latoeiro, me abandonou, fulano, ciclano. Traze-me João Marcos, porque ele me é útil. Traze-me a capa e traze-me os pergaminhos. O apóstolo Paulo entende que João Marcos errou, mas que João Marcos agora estava contribuindo, porque João Marcos deu a volta por cima, venceu todos os problemas, e o apóstolo Paulo estava entendendo que ele precisava de João Marcos. O apóstolo Paulo termina o ministério bem dele, quando ele diz que ele combateu o bom combate. Irmãos, é isso aqui, nós como pastores, a gente precisa terminar bem, a gente precisa finalizar bem. Eu caminho para isso, para finalizar bem. Bispo Silvio, o senhor tem menos tempos de ministério, pelo menos pela lógica, do que eu, né? Pela lógica natural das coisas. Certamente o senhor precisa dar um tempo mais cedo, mas não significa que eu vou ficar por último. Bispo Gerson, da mesma forma. Mas Deus pode mudar as coisas, vocês continuarem. Salomão está lá com 80 e tantos anos pastoreando, 30 e tantos anos na mesma igreja. E de quando em quando fala: vamos substituir. Eu falei: já combinaram com ele? Eu falei: não, então deixa o homem quieto. E eu ainda brinco: já deu no cerno, pode esperar mais 10 anos de ministério ali. Não se preocupe. Mas pela lógica das coisas vão acontecendo assim. O meu desejo é que nós caminhemos para terminar o nosso ministério e terminar bem. Zona de 20 metros. Fecha-se um novo ciclo hoje. Lá na IDB, Guará, onde vocês participaram, trabalharam, contribuíram, e que precisa ser honrado, que é um princípio também nosso, de nós ministros. E eu gostaria que nós aplaudíssemos essas famílias que contribuíram durante esse tempo lá naquele lugar, amém? Aleluia. Então fecha hoje, nesse lugar, aquele ciclo, fechou, nem um dia mais, nem um dia menos, e agora começa um novo ciclo de vitória, e eu trago uma palavra de bênção para vocês que começam um novo ciclo agora. Trago uma palavra profética de que Deus fará fecundo a vossa sementeira. A terra que vocês estão pisando é uma terra de Deus, e que vocês vão frutificar e muito. Trago também uma palavra para a Igreja de Deus no Guará. Que Deus abençoe. Uma igreja que está doando, que é uma igreja que envia sem deixar brechas, uma igreja que precisa fazer essa transição numa zona de conforto, numa zona especial, a zona de 20 metros. Que Deus abençoe essa igreja, no nome do Senhor Jesus.